Isso acontece nos reagentes e eu posso dizer para vocês que esse processo absorve calor. Se ele absorve calor, o ΔH ele sempre vai ser positivo. Tudo bem? Toda vez que a gente quebrar uma ligação, a entalpia é positiva. Já no processo contrário, no processo de formação de ligações, a gente vai ter um processo que libera calor e, por consequência, o ΔH é negativo, tá? Então, formação de ligação que acontece nos produtos, isso vai gerar pra gente um processo que libera calor. Libera calor. Lindo e maravilhoso, até aqui tá super bom. E aí você tem que saber o seguinte, dentro de uma questão que envolve entalpia de ligação, quais são as ligações que são quebradas, porque elas serão positivas, e quais serão as ligações que serão formadas, uma vez que elas vão ter o ΔH negativo. Tudo bem, meu povo? Fez sentido para vocês? Tá, vou te dar um macete que ajuda muito a tua vida, muito. Olha só, quando você, olha pra cá, quando você quebra uma ligação, tá vendo aqui? Quando você quebra uma ligação, tá vendo o sinal que parece aqui? Tá vendo esse sinal aqui? Vê se não parece um mais. Isso lembra pra gente o sinal positivo da quebra. Já na formação das ligações, gente, isso é um macete, tá? É macete. Na formação das ligações, tá vendo que é só um tracinho? Lembra pra gente o sinal negativo. Isso é um macete que pode ajudar a tua vida na hora de você descobrir se a gente tem um processo endotérmico ou um processo exotérmico. Tudo bem, gente? E aí o que acontece? É o saldo entre as ligações quebradas e as ligações formadas dentro de uma reação que vai trazer pra gente o ΔH daquela reação. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu vou pegar um exemplo para vocês, coloquei até esse exemplo na apresentação, para a gente poder colocar a mão na massa. Dentro desse universo de fisicoquímica, né, da parte de cálculos, não tem como vocês passarem sem resolver questão, não tem jeito. Não adianta teoria é linda, mas tem que botar a mão na massa. Tudo bem? Inclusive, trouxe para vocês um exemplo justamente para a gente poder trabalhar com ele, que é esse exemplo da primeira questão. Tá? Bom, vamos lá para a gente poder entender um pouco melhor. Essa questão aqui é uma questão que caiu no Enem, e aí vamos entender como é que ela funciona. Vem comigo, olha só. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da sua combustão, né, a combustão desse gás, é vapor d'água, como mostra a equação química. É legal a gente queimar hidrogênio, uma vez que o único produto formado é a água, né? A gente não está gerando CO2, que é um extremo poluente atmosférico. Aí ele bota o seguinte pra gente. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio, ou seja, 1 kg de gás hidrogênio, e todo esse gás foi queimado. Maravilha! Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Então eu tenho a ligação HH, a ligação OH e a ligação O. Forneceu os valores aqui pra gente. Me deu as massas molares e ele fez a seguinte pergunta pra gente aqui, ó. Qual é a variação da entalpia em quilojoules da reação de combustão do hidrogênio contida no cilindro? Primeira coisa, a reação química envolvida é essa daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa reação do jeito que ela tá e eu vou jogar no quadro pra gente poder começar a trabalhar com ela, tá? Vem comigo aqui. Ó, a reação que ele colocou pra gente foi essa, ó. H2 mais O2. Isso daqui forma H2O. Nessa reação, o balanceamento que ele pôs pra gente foi um 2 aqui e um 2 aqui. O ΔH dessa reação é o próprio ΔH de combustão do hidrogênio. A gente não sabe quanto vale isso daqui. Tudo bem? Lembra que para a gente fazer uma combustão, o que eu preciso? Eu preciso de um combustível, nesse caso é o H2, eu preciso de um comburente, que é o oxigênio, e eu preciso de uma ignição. E aí a gente vai ter a queima acontecendo, tá? Então a queima vai ser o combustível mais o O2 e vai gerar os produtos. Se for a queima de um composto orgânico, normalmente, se você tiver um composto orgânico com carbono, hidrogênio e oxigênio, você vai gerar CO2 e água se for uma queima completa, tá? Mas enfim, tá aqui bonitinho, Alan, como é que eu faço para calcular o ΔH dessa reação? Para você poder calcular o ΔH dessa reação, o que você tem que fazer? Você vai precisar, já que a questão forneceu a entalpia de ligação, você vai precisar abrir as estruturas dos compostos.
Como assim abrir as estruturas? Presta atenção. Aqui eu tenho 2H2. O que isso significa, meus amores? Isso significa que eu vou ter um H2 aqui, H ligado ao H, e eu vou ter mais um H2 aqui, ó, H ligado ao H. Isso daqui são os dois H2. Mas, Alan, eu vou ter que desenhar as moléculas? Sim, porque somente vai ser desse jeito que você vai conseguir ver as ligações que serão quebradas e as ligações que serão formadas. Tudo bem? Então, eu tenho 2H2, botei 2H2. Agora, um O2. O oxigênio faz duas ligações, então vai ser O dupla O. Isso daqui gera pra gente duas águas. Bom, as duas águas, vamos escrevê-las aqui, ó. Tá aqui bonitinho. E eu vou ter isso daqui. Tá? Desenhei as duas águas. Mas e aí, Alan? E aí é o seguinte, agora eu vou picotar os reagentes e vou compor novas ligações dos produtos, sempre quebrando aqui e formando aqui. Esse é um ponto importante. Por quê? A quebra acontece nos reagentes, acontece do lado de cá, e elas sempre serão positivas. Enquanto que as formações que acontecem nos produtos sempre terão ΔH negativo. Então vamos lá? Olha o que a gente vai ter que fazer. Eu vou chegar aqui, ó, eu vou quebrar essa e essa ligação. Toda quebra é positiva, positiva, positiva. E do lado dos produtos, eu vou formar. Quando a gente forma a ligação, formei aqui, formei aqui, formei aqui e formei aqui. Quando eu formo, o sinal vai ser negativo, negativo, negativo e negativo. No final, eu somo tudo. No final, eu somo tudo. Tá, vamos lá. Qual é a energia da ligação AH? Para a apresentação aqui, ó. A AH foi 437. 437. Então vem comigo aqui, ó. Aqui foi 437. Aqui embaixo foi 437. Tá feito. Agora, ligação O dupla O. Vem comigo. O dupla O. Ó, O dupla O vai ser 494, tá vendo? Vem comigo. 494. 494. Repara, todos eles com sinal positivo porque são ligações quebradas. Agora vamos formar a ligação do lado dos produtos, tudo bem? Ó, as ligações são OH, então vem comigo. OH, vamos lá. OH vai ser, OH tá aqui, ó, 463. 463, 463, vamos lá. 463, então vai ser aqui, ó, 463, 463, 463 e 463. Tá aqui. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu quebrei ligação dos reagentes, botei tudo positivo. Formei ligação dos produtos, botei tudo negativo. É sempre nessa ordem. E agora eu somo tudo respeitando os sinais. Então, o ΔH dessa reação, ele vai ser, vamos somar tudo? Ó, 437 mais 437 mais 494. Agora, vamos lá. Menos 463 menos 463 menos 463 menos 463. Vamos nessa? Ó, o ΔH aqui vai ser igual. Ó, vou fazer essas continhas para vocês porque termoquímica não é difícil, chato são as contas. Os números são chatinhos da gente trabalhar, né? Mas vamos lá, vem comigo, meu povo. Olha só. 437 mais 437 mais 494 menos, agora vem tudo negativo, vamos lá. 463 menos 463 menos 463 menos 463. Isso aqui deu menos 484, menos 484. Vamos nessa. Menos 484. Ó, maravilha, lindo. Por quê? Porque, cara, é uma combustão, né? As combustões, elas são negativas, têm entalpias negativas. Eu só conheço uma combustão que é positiva,
que é a combustão do nitrogênio, mas, de modo geral, a gente vai ter combustões negativas, tá? Maravilha. Cuidado, porque muita gente às vezes acha esse número e acha com o sinal trocado. Se você achar com o sinal trocado é porque você inverteu os sinais aqui de algum jeito, tá? Não faz isso não. Beleza, Alan, acabou? Não acabou. Por que não acabou? Porque olha o texto aqui que ele colocou pra gente. Volta aqui rapidinho. O que ele colocou pra gente é que ele quer queimar 1 kg de hidrogênio. Ele quer queimar 1 kg de hidrogênio. Como é que eu faço para queimar 1 kg de hidrogênio? Bom, para a gente poder entender direitinho como é que funciona, essa energia que a gente obteve aqui, ela foi a energia para queima de 2 mol de hidrogênio. Sacou a parada? E aí o que acontece? Qual é a massa molar do hidrogênio, do H2? A massa molar do hidrogênio, cada hidrogênio tem massa 1, isso aqui vai ser 2 gramas a cada mol. O que isso significa? Cada mol de H2 tem 2 gramas. Mas aqui eu estou usando 2 mol de H2. Ah, então pera lá. A cada 2 vezes 2 gramas de H2, que é essa massa total, a gente vai ter uma energia liberada de 484. Isso aqui vai ter 484 quilojoules de energia liberado. Beleza? Só que a questão falou sobre 1 quilo, ou seja, a questão falou sobre 1000 gramas. Se eu tiver 1000 gramas de gás hidrogênio, qual vai ser a energia em quilojoules liberada? Maravilha? Bom, vamos nessa? Olha só, x vai ficar 2 vezes 2, né? Vai ser 4x, esse vezes esse, é igual a 1000 vezes aquilo lá, 484 mil. Dividindo por 4 dos dois lados, eu vou chegar num x igual a 2, na verdade, 1, 2, 1, 1000 quilojoules liberado. Por que eu estou falando que foi liberado? Porque nas opções você vai encontrar com um sinal negativo isso, para indicar que a energia foi liberada. Tudo bem? Então vem comigo, ó. 121 mil, o que você vai perceber? Nas opções, 121 mil, a letra B é o nosso gabarito. Tudo bem, gente? É assim que funciona a entalpia de ligação. É exatamente assim que você faz. Você tem que pegar as energias dos reagentes, colocá-las positivas e dos produtos colocar negativo. E aí, no final das contas, o saldo disso me dá o ΔH da reação. Tudo bem? Ó, eu deixei aqui nessa apresentação para vocês mais uma questão para vocês poderem trabalhar com ela. Ó, essa daqui é a reação em questão e a questão vai querer que você trabalhe, né, com os conceitos de entalpia de ligação aqui para vocês poderem resolver na boa. Eu tenho certeza que vocês são capazes de conseguir montar isso aqui tranquilaço, tá bom? Bom, primeira parte foi, queria que você tirasse um print do quadro aqui. Vai lá, tira um print desse quadro, para que a gente possa, a partir desse momento, começar a conversar sobre a nossa terceira técnica de cálculos de ΔH. A primeira foi entalpia de formação, semana passada. Hoje a gente já teve entalpia de ligação e agora a gente fala de lei de Hess. Eu deixo lei de Hess para o final, povo, por quê? De todas as formas, de todas as técnicas que vocês têm de cálculo de ΔH, estatisticamente falando, essa foi a que mais apareceu em prova. Então, de verdade, assim, vale a pena vocês terem isso em mente, justamente porque, cara, papo reto, assim, não tem como tu ir para os vestibulares, sobretudo vocês que vão fazer prova para medicina, você ir para o vestibular sem saber lei de Hess. Lei de Hess é uma parte fundamental e muito crucial para todo mundo que está aqui. Show? Bom, vamos nessa para a gente poder entender um pouquinho mais como é que funciona essa tal de lei de Hess, bem famosa. Ó, enquanto eu estou apagando aqui, deixa eu te falar uma parada. Quando você tem entalpia de formação, que foi a técnica da semana passada, quando você tem entalpia de formação, você já viu que fica escrito um H e um F embaixo, não é isso? HF para representar a entalpia de formação. Como é que você calculava o ΔH? Você usava lá, produto menos reagente. Se tivesse substância simples, você tirava, né? Você não colocava, porque a entalpia dele era 0. Beleza.
Se for entalpia de ligação, vão ter as ligações escritas, como mostrei para vocês na outra questão. Na lei de Hess, você vai calcular ΔH utilizando o ΔH de outras reações previamente fornecidas. Como assim? Como assim? Muitas vezes, dentro de laboratório, a gente não consegue calcular o ΔH de uma reação, porque às vezes é uma reação muito rápida, às vezes a gente não tem equipamento suficiente, enfim, tem uma série de fatores que podem dificultar o cálculo do ΔH de uma reação. E aí, para isso, a gente vai usar previamente o conhecimento do ΔH que já havia sido calculado de outras reações para calcular o ΔH de uma reação em questão. Por que que isso é possível? Vamos lá. Isso é possível porque a entalpia, ela é uma função de estado. Como assim? Lei de Hess. Como assim a entalpia é uma função de estado? Falar para você que a entalpia é uma função de estado é dizer o seguinte, ó, a entalpia é uma função de estado. Tá, o que que isso significa? Ser uma função de estado é dizer que, numa reação, o ΔH dela independe do caminho. Ou seja, ele depende somente da situação inicial e da situação final dentro do nosso processo. Como assim? Imagina, por exemplo, que eu tenha uma reação que ocorre em 3 etapas. Como assim, Alan? Ó, lembra daquele gráfico que a gente mostrou semana passada? Onde aqui eu tenho a entalpia e aqui embaixo a gente tem o caminho da reação? Ó, eu posso ter uma reação química, por exemplo, saindo daqui, passando por 1, 2, 3 etapas e chegando até o final. O número de picos é o número de etapas que nós temos. Só que eu posso pegar, ó, aqui, ó, reagente gerando os produtos. Reagente indo para produto pode acontecer em 3 etapas, mas pode ser que reagente formando produto ocorra em uma única etapa. Se ligou na parada? Se eu tenho 1 pico ou 3 picos, cara, isso vai gerar um ΔH que independe de ser 1 pico ou mais do que 1 pico. Por exemplo, só para fazer uma analogia para vocês entenderem. Se consumo de combustível fosse uma função de estado, se você fizesse uma viagem, sei lá, daqui do Rio de Janeiro para São Paulo, e fosse direto, ou se você fosse parando, você teria o mesmo consumo de combustível. Entende? Sacou? Você pode sair do ponto A e chegar no ponto D diretamente, ou do A para o B, do B para o C, do C para o D. Entende? Então, claro que consumo de combustível não é uma função de estado, ele não depende só de onde você saiu, de onde você chegou, ele depende do caminho. Se você fizer um outro caminho mais longo, você vai gastar mais energia. Aqui não, aqui não. Aqui, o ΔH da nossa reação, ele só depende do estado final e do estado inicial. O ΔH de uma reação, ele é isso daqui, ó. Independente do que acontece aqui, o valor do ΔH é o mesmo. Para que isso serve? Isso serve para o seguinte, se eu pegar o ΔH da primeira etapa com o ΔH da segunda e o ΔH da terceira, eu consigo achar o ΔH dessa reação que aconteceu numa etapa só. Dá no mesmo, gente, dá no mesmo. E aí é claro que para que eu possa fazer isso, a gente precisa realizar operações entre as reações. Como assim, Alan? Realizar operações entre as reações. Quando a gente se depara com uma reação química que eu objetivo chegar, a gente pode, por meio de outras reações, realizar algumas operações matemáticas. Como assim? Quais são as operações possíveis?
As operações possíveis, elas consistem no seguinte. Eu posso, por exemplo, para chegar numa reação em questão, eu posso ter que inverter a posição de reagentes e produtos. Sacou? Depois eu mostro para vocês como é que funciona. Eu posso também ter que, sei lá, multiplicar uma reação por um número. Eu posso dividir uma reação por um número. Eu posso somar equações. Para cada uma dessas operações matemáticas, isso é refletido no ΔH. Por exemplo, se eu tiver que trocar a posição de reagente com produto para chegar numa reação em questão, eu troco o sinal ΔH. Se eu tiver que multiplicar uma reação por um número, eu multiplico o ΔH. Se eu tiver que dividir uma reação por um número, eu divido o ΔH. Se eu tiver que somar equações, eu somo os ΔHs. Essas são as operações que vocês vão ter que trabalhar. Somar reações, inverter reações, multiplicar e dividir reações. Lembrando que tudo que você faz nas reações, isso é refletido automaticamente no seu produto final, no seu ΔH final. Tá? No final eu tenho que somar as equações e isso tem que gerar a reação que eu queria, que é a minha reação problema. Tudo bem? Certo? Bom, a melhor forma de ilustrar isso, se ficar muito vago para vocês, é vocês verem uma questão para eu poder apresentar isso para vocês. Faz o seguinte, vem comigo aqui. Olha só. Como é que eu sei que essa questão daqui, ela é uma questão de lei de Hess? Ué, eu sei que ela é uma questão de lei de Hess, por quê? Ó, ele me deu duas reações, e essas duas reações, com essas duas reações, eu tenho que chegar nessa reação que está aqui em cima, tá vendo? Beleza? Essa é a ideia. Eu tenho duas reações fornecidas e eu quero chegar nessa. Ó, deixa eu tampar aqui a resposta para vocês não verem por enquanto, ó. Só para passar aqui, ó. Olha aqui uma outra questão. Ele me deu 3 reações com os seus respectivos ΔHs e ele quer chegar nessa daqui. Beleza? Então esse é o nosso objetivo quando a gente trata de lei de Hess. A gente precisa pegar, deixa eu ficar na frente aqui rapidinho. A gente precisa pegar algumas reações previamente fornecidas, fazer algumas operações matemáticas com elas e assim conseguir chegar na reação problema que ele me deu lá em cima. Nesse momento, eu preciso pedir um negócio para vocês. Eu vou escrever ou eu vou reescrever essas equações daqui no quadro para que a gente possa, a partir disso, fazer a resolução do problema. Tá bom? Então, Renanzinho, vou pedir para você deixar do jeito que tá, enquanto eu só copio a reação do jeito que está aqui no quadro. Show de bola? Então vamos lá, vou botar aqui como exemplo, que aí eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Exemplo, eu vou narrando só para vocês não ficarem sozinhos aí. Ó, a gente vai ter C2H2, é a reação onde eu quero chegar. C2H2, dando C6H6. Essa reação é a trimerização do acetileno. Ela dá origem ao benzeno, não é isso? Ó, essa é a primeira reação, a gente não sabe quanto é o ΔH. Maravilha, lindo. Agora vamos lá, eu vou escrever essas duas equações aqui para vocês, tá? Bom, a primeira foi C6H6, nota que essa reação que ele me forneceu foi uma combustão. C6H6 mais O2. Isso aqui gerou CO2 e água. E o ΔH dessa reação foi fornecido, ó, respeita o sinal, aqui está escrito, então tem que respeitar. Menos 3.266, menos 3266. Menos 3266 quilojoules, está aqui. Maravilha. Vou botar só os balanceamentos. Ó, o primeiro balanceamento aqui foi 15 sobre 2. Beleza? Foram 6 CO2 e 3 águas. Segunda reação, ele fez a combustão, só que agora a combustão do acetileno. Combustão do C2H2. Então vou botar aqui para vocês. C2H2. Fez a combustão, então ele mais O2. Formou CO2 e água. CO2 mais água. Já vou botar o balanceamento. No O2 foi 5 sobre 2. 5 sobre 2. 2 CO2 e uma água. Maravilha. O ΔH que ele me forneceu
foi de menos, é uma combustão, não é isso? Menos 1.298. 1.298 quilojoules. Tá, pronto. Ó, já escrevi o que me interessava e agora a gente pode ler o texto, tá? Vamos ler o texto agora com calma para a gente poder, de fato, entender o que eu tenho que fazer, quais são as operações que eu tenho que realizar para que, de fato, eu consiga chegar onde eu quero, tá? Vamos lá. Olha só o que ele colocou para a gente. Sob condições apropriadas, a síntese do benzeno pode ser obtida a partir do acetileno. Então, ele sintetizou o benzeno, guarda uma coisa, sintetizar é produzir. Sintetizar é produzir. Então, a produção do benzeno a partir do acetileno. Então, eu pego 3 acetilenos, que é esse cara daqui, que é o etino, e isso gera pra gente o benzeno. Aí, ele me forneceu 2 reações de combustão, tá? A combustão do benzeno mais O2, dando CO2 e água. Desculpa, povo. Isso aqui gerou CO2 e água, me deu o ΔH, e aqui ele pegou o acetileno mais o O2, deu CO2 e água, também é uma combustão, gerou essa energia daqui. Aí vamos lá. Baseado nos conceitos químicos e nas informações fornecidas, assinale a alternativa que contém o valor da energia absorvida ou liberada na síntese de 195 gramas de benzeno a partir do acetileno. Nota que, de novo, ele forneceu para a gente a massa. No final, quando a gente chegar no ΔH, a gente vai precisar usar da massa molar, que são os valores fornecidos aqui, para poder fazer a conversão para essa massa fornecida. Tudo bem? Então, agora que a gente tem o enunciado lido, a gente já sabe o que ele quer, tá? Vamos lá para o quadro para a gente poder entender como é que isso funciona. Vem comigo. Bom, tá aqui para vocês o quadro bonitinho. Já escrevi a reação que eu quero chegar, não tem o ΔH. Me deu as 2 reações que estão aqui embaixo. Vamos lá. O que a gente faz para poder realizar uma lei de Hess? Bom, isso aqui são os dados e eu quero chegar aqui em cima, não é isso? Esses são os dados e eu quero chegar aqui em cima. Como é que eu faço para que, diante dos dados, eu consiga chegar na reação ali em cima? Eu tenho que buscar, dentro desses componentes que ele me deu na reação principal, eu tenho que descobrir onde eles estão nas reações fornecidas. Como assim? Eu preciso começar olhando o seguinte. Eu tenho 3 C2H2 do lado dos reagentes na reação que eu quero chegar. Eu quero chegar em 3 C2H2 do lado dos reagentes. Qual das 2 reações que me foi fornecida, ele entrega pra gente o C2H2? Vê se você não encontra o C2H2 na minha segunda equação. Das 2, ele está na segunda equação. Percebam uma coisa. C2H2 lá em cima está do lado esquerdo da seta, C2H2 embaixo também está do lado esquerdo da seta. Nas duas situações, a gente tem o lado correto. Então, se o lado do componente está certo, eu não tenho que inverter nada aqui. Eu mantenho literalmente do mesmo jeito. Literalmente do mesmo jeito. Só que tem um detalhe. Na reação que eu quero chegar, eu tenho o número 3 aqui. Só que na reação que ele me forneceu, eu tenho o número 1. Como é que eu faço esse número 1 virar o número 3? Eu preciso pegar essa minha equação e multiplicar por 3. Quando a gente multiplica essa equação por 3, o que vai ocorrer, meu povo? Olha só. Quando a gente multiplica essa segunda equação por 3, o que vai ocorrer? Olha só. Multiplicando por 3, a gente vai ter o seguinte aqui. Aqui vai ser 3 do C2H2, multiplica todo mundo por 3. C2H2. Agora vamos lá, mais. Eu tenho 5 sobre 2 de O2. Se eu tenho 5 sobre 2 de O2 e eu estou multiplicando por 3, o 5 vezes 3 vai dar 15. Então aqui a gente vai ter 15 sobre 2 de O2. Isso aqui vai gerar, multiplicando por 3 esse 2, vai virar 6. Então vou ter 6 CO2. Mais 1 vezes 3 deu 3. 3 águas. E aí o que acontece, meu povo? Se eu multiplicar isso aqui por 3, como é que vai ficar esse ΔH? Vamos lá. Olha só, o ΔH vai ser igual. O sinal vai ser conservado,
porque o sinal só é trocado quando a gente inverte a reação, não foi o caso, tá? E aí vamos lá, ó. 3 vezes 8 deu 24, foi 2. 3 vezes 9 deu 27, com 2, 29. Foi 2 de novo. Aqui vai ser 6 mais 2, 8, e aqui foi 3. 3.894. Deixa eu fazer aqui só para a gente poder confirmar. Vamos nessa. Ó, a gente vai ter aqui, ó, 1.298 vezes 3, 3.894, tá lindo e maravilhoso. Pronto. Chegamos aqui, esse daqui é o nosso quilojoule. Tá. E aí? Agora eu preciso ter C6H6 do lado dos produtos. Só que o C6H6 eu vejo na primeira reação. O balanceamento aqui é 1, o balanceamento aqui é 1. Então eu não tenho que multiplicar por nada essa primeira equação. Tudo bem? Não tem que multiplicar por nada. Só que tem um detalhe importante. Aqui, onde eu quero chegar, o C6H6 está do lado dos produtos. E aqui está do lado dos reagentes. Como é que ele passa para o lado dos produtos? Ele passa para o lado dos produtos, causando uma inversão dessa equação. Como assim? O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Entende o que eu estou fazendo? Então vamos fazer essa inversão? Ó, aqui a gente vai ter 6CO2, 6CO2, mais 3 águas, só estou invertendo, mais 3 águas. Isso daqui forma pra gente o que era reagente. Então a gente vai ter aqui, ó, o C6H6 mais 15 sobre 2 de O2. E o que acontece com o ΔH? Ó, o ΔH, ele vai ser o mesmo número, só que se você inverter, eu troco o sinal. Então vai ficar mais 3.266 quilojoules. Tá aqui. E aí, a gente vai tirar a prova real. Como assim a gente vai tirar a prova real? Eu vou somar essas equações e eu quero ver se essa soma de equações me faz chegar na reação problema. Tá, lembra vocês o seguinte, tudo que eu tiver nos reagentes e nos produtos que são iguais, eu corto. Como assim? Se eu tenho 6CO2 do lado dos reagentes, eu corto com 6CO2 do lado dos produtos. Se eu tenho 3 águas do lado dos reagentes, eu corto com 3 águas do lado dos produtos. Se eu tenho 15 sobre 2 de O2 do lado dos produtos, eu corto com 15 sobre 2 de O2 do lado dos reagentes. Então, a soma dessas equações tem que chegar no ΔH, tem que chegar na equação que eu queria. E agora, o que sobrou? Do lado dos reagentes, sobrou 3C2H2. Isso aqui forma C6H6. C6H6. Beleza? Então a soma das equações me fez chegar naquela reação lá de cima. E com isso, o ΔH é só a gente somar os valores que a gente teve lá em cima. Então vai ser o 3.266 menos, aqui foi negativo, menos 3.894. Quanto vai dar isso daqui? Vou fazer para vocês. Ó, isso aqui deu 3.266 menos 3.894. Isso aqui deu menos 628. Deu menos 628 quilojoules. Mas aqui tem um detalhe. Ó, vem comigo para a questão. Por que aqui tem um detalhe? Se você for olhar o 628, ele tem as opções aqui, ó, inclusive o negativo. Só qual é a ideia? A ideia é que ele não quer o ΔH dessa reação. Ele quer para 195 gramas de benzeno. E aí, para 195 gramas de benzeno, o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte? Vem comigo? Olha aqui. Agora, para a gente poder fazer a transformação, eu preciso da massa molar do benzeno. Qual é a massa molar do C6H6? Vamos lá. Carbono tem massa 12. 12 vezes 6 dá 72. Mais 6 vezes 1
deu 6. Isso aqui vai dar 78 gramas a cada mol. Cada mol de benzeno, aqui eu tenho 1 mol, eu tenho essa energia liberada. Então, a cada 78 gramas de benzeno, que é o C6H6, a energia liberada é de 628 kJ. Só que ele quer para 168. Tá? Deixa eu só conferir esse número aqui. É 168 mesmo? Não, 195 na verdade. 195. Se eu tiver 195 gramas, qual vai ser a energia em quilojoules que vai ser liberada? Esse X vai ser igual a 195 vezes 628. Tudo isso aqui dividido por 78. Bom, vamos lá? Olha só, isso daqui vai dar... Ó, 195 vezes 168 dividido por 78. Isso aqui deu menos 1.570. Menos 1.570. A energia liberada foi de 1.570 kJ. Beleza? E essa energia negativa, porque ela já era negativa desde o início. Show? 1.570, vamos ver as opções? Vem comigo. Menos 1.570, esse daqui é o nosso resultado. Tudo bem, povo? Tá feito. Show? Então, é assim que a gente faz. Queria pedir para vocês tirarem um print dessa lei de Hess. Tira uma printzada. Foi? E aí, galera, o que que acontece? Aqui eu coloquei para vocês mais um exemplo, essa questão aqui foi uma questão do Enem, para vocês tentarem, a partir dessas reações, chegar nessa. Lembrando sempre que você vai ter que aplicar as operações entre as reações para você conseguir chegar aqui em cima. Lembrando que a gente pode multiplicar, inverter, somar e assim a gente vai seguindo. Tudo bem, povo? Bom, é isso, nos despedimos desse momento, né? Um grande beijo no coração de todos e todas e nos vemos depois do recesso, se o Pai do Céu permitir. Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.